vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre sepulturas e cemitérios. Primeiro, o que me leva a esse tipo de tema? A conversa que a gente vai ter, ela foi baseada na coleção que eu acabei expondo na classe Open Class, isso lá em 2016. Essa coleção foi para outras exposições. E por que eu escolhi esse tema? Por dois motivos. Primeiro, por causa de um cartão postal com o túmulo da família Garibaldi, do Giuseppe Garibaldi. Cada vez que eu ia na Filatérica Maré, que mexia naquelas caixas de envelope, eu encontrava aquele cartão postal. Chegou uma hora que eu não aguentei mais ver lá, eu vou comprar porque eu não aguento mais ver esse cartão. E, a partir daí, comecei a procurar peças em cima disso. O que me chama para esse estudo meio aprofundado sobre a morte? Primeiro, durante 21 anos, para quem não sabe, eu sou médico ortopedista, eu sou formado há 35 anos, 21 anos dos quais eu fui socorrista no atendimento a tudo, principalmente politraumatizados. Então, eu acabei vendo muito mais gente morrer na vida do que todos vocês juntos. A média era de 3 a 5 óbitos por dia nos plantões que eu dava, ou no Hospital do Mandaqui, ou em São Miguel, ou na Coab, ou na Tiradentes. E a gente vai, de repente, você tem que falar para a família alguma coisa. E a gente acaba estudando um pouquinho de medicina social, e daí para diante eu acabei me apaixonando muito sobre esse estudo sobre cemitério, sepultura e sobre a morte em si, a interpretação social, psicológica, espiritual da morte. E principalmente porque tem uma frase, a morte sempre vence. Não tem como, ela que torna o ser humano igual. Todos os seres humanos são iguais na morte. Não tem diferença, né? Então, essa coleção, ela tenta mostrar como que nós eternizamos os nossos antepassados. Como eles, apesar de mortos, continuam fazendo parte da nossa vida como se vivos estivessem. Então, essa é o intuito dessa coleção. Nessa coleção, eu me baseei muito na história ocidental. Então, a gente não vai encontrar nela, a princípio, nada sobre os nossos indígenas, nada sobre os índios norte-americanos ou sobre os aborígenes. Eu tenho uma única referência aos cultos africanos, mas é simplesmente uma referência sem nenhuma imagem. Para quem quiser estudar a morte, eu recomendo um livro chamado História da Morte no Ocidente, de um autor chamado Philippe Ariès, ou um livro chamado Sobre a Morte, em variantes culturais e práticas sociais. Enquanto o primeiro livro ele fala muito sobre túmulo, cemitério, igreja, daí para diante, esse segundo livro, que é da edição do SESC, Sobre a Morte, em variantes culturais e práticas sociais, ele fala muito sobre esse aspecto psicológico, social, que a morte acaba tendo na nossa vida. E vamos seguindo aqui. A história de cemitérios, enterrar, todo esse procedimento social que existe em torno da morte, ela começa a gerar uma série de legislações desde a Roma Antiga. Então, a lei das 12 tábuas dizia: o mundo dos vivos deve ser separado do mundo dos mortos. Então, se admitia que os mortos não podiam conviver com a gente. E dentro do cristianismo, São Crisóstomo diz: entretanto, deixes os seus cadáveres aonde não dormes e não comes, mas nos membros do Cristo, ou seja, deixa na igreja, larga o seu defunto na igreja. E isso não começou praticamente dentro do cristianismo, mas desde o continente americano já existe alguma coisa assim. Os mártires, eles eram enterrados em necrópolis, vamos chamar assim, não podemos falar ainda no termo cemitério, fora das cidades, para ficar longe do mundo dos vivos, né? E esses locais acabavam sendo venerados, porque ali estava enterrado alguém. É muito comum o ser humano venerar uma sepultura ou venerar a pessoa que está presa dentro da sepultura, vamos entender assim. Até por isso que os norte-americanos largaram o corpo de Bin Laden no oceano, para que não existisse um local de peregrinação.
Essa associação ela começa com cemitérios fora das cidades, tá? E com base nessas crenças, né, porque de repente ali estavam os santos ou pessoas muito ligadas ao cristianismo, né, e passa a se ter muita peregrinação em torno dela, e de repente se constrói uma basílica, uma igreja, um mosteiro em torno daquela sepultura, ou até ladeando essa sepultura, e as pessoas começam a enterrar os seus cadáveres, os seus defuntos, exatamente ali, para que a igreja cuidasse deles. Um dos mais antigos sepulcros que a gente pode encontrar dentro da história da civilização ocidental é este aqui do século V a.C. O reino de Roma entrou em guerra com o reino de Alba Longa, que é Albânia, e, de repente, em vez de eles se guerrearem para morrer 1 milhão de soldados de cada lado, Roma pega 3 irmãos gêmeos que eram guerreiros, e Alba Longa pega 3 irmãos gêmeos guerreiros também. Então, a gente acredita que isso seja uma lenda. Bom, no fundo, sobrou essa tumba, que foi construída no século I depois de Cristo. Quer dizer, a luta foi no século V a.C., e a história nos traz esse monumento falando que é do século I depois de Cristo. Então, mas mesmo assim eu quis colocar, porque seria de todas as coisas que eu vou mostrar aqui, a mais antiga delas. A igreja de Notre-Dame de Lorette, e em volta dela o cemitério. A França é especialista em cemitérios. Depois, na hora que nós chegarmos na parte dos cemitérios de militares, a França tem mais de 600 cemitérios militares. E uma coisa que eu acabei não colocando aqui, até por uma falta de tempo, foram os calvários. A França tem um roteiro turístico em 5 ou 6 calvários, onde você tem as 3 cruzes, Cristo e os 2 ladrões, e atrás dela um gigantesco ossário, né? Vejam só, os túmulos dentro das igrejas. Os países extremamente cristãos, como Portugal, Espanha, Itália, eles têm muito dessa arte feita. E eu vou chamar de arte porque tudo são esculturas feitas por mestres. Então, do lado esquerdo aqui, Cavaleiro João da Silva, de 1559, no convento de São Marcos. E do lado direito, o Dom Pedro, no mosteiro de Alcobaça. Não levantei que Dom Pedro era esse. Fazer uma coleção de sepultura e cemitério é uma coisa extremamente demorada. Você pega um cartão desse aqui, a coleção é baseada em cartões postais novos, circulados, inteiros postais, envelopes, selos, ou seja, existe muito material de sepultura e cemitério. Desde que eu apresentei a coleção em 2016, eu ganhei um monte de peças, comprei um monte de peças, e hoje essa coleção seguramente passa dos 5 quadros na montagem dela. E eu peguei peças que eu achei importantes e coloquei aqui. Seguindo, aqui eu tenho em Toledo, na Espanha, na Capela de Santiago, sepulcro do Dom Álvaro de Luna e sua esposa. Como eu falei, pegar um cartão desse, nós vamos ter que levantar a história do Dom Álvaro, saber quem é a esposa dele, quando ele foi enterrado e daí para diante. Ou seja, é uma pesquisa que leva muito tempo para fazer. Por isso que a coleção é divertida. Então, eu não tenho ela inteira montada hoje, eu tenho aquele um quadro que eu apresentei nas exposições, onde eu o assunto de cada cartão, e agora é um assunto demorado. Vou fazer uma página hoje, eu gasto 2, 3 horas para levantar. Mas vejam a escultura. A escultura tumular, ou seja, a escultura dos túmulos, é uma coisa extremamente estudada pelos artistas. Aqui eu tenho, na Espanha também, o Bispo Acunha, tá? Que, como eu falei para vocês, tem que se levantar toda a vida desse bispo aí. Uma característica dos túmulos cristãos, ou da representação do defunto no cristianismo, é ele olhando para o céu. Aqui, eu já estou na Turquia, estou em Constantinopla. Comprar esse cartão postal foi uma aventura. Você negociar com o turco naquele grande bazar, que todo mundo fala que você pechincha e dá um desconto, é mentira. Você pechincha e apanha, filho deixar. E eu comprei esse cartão postal quando eu estava lá em Istambul,
E vou mostrar uma foto seguinte. Eu visitei essa mesquita. Isso aqui são fotografias que eu tirei da mesquita. Cada casinha dela, dessas aqui, cabaninha, vamos falar assim, né? Os muçulmanos que me perdoem, mas tem um sultão aí dentro, tem o cadáver de um sultão. Eles veneram os sultões como deuses. Você, para entrar na mesquita, você tem que tirar, nessa mesquita, tem que tirar o sapato, deixar ele lá fora. As mulheres têm que colocar, cobrir os cabelos. Você entra, não pode falar lá dentro. Eu tirei as fotografias escondido, sem flash, sem nada, que não pode fotografar também. Então, vocês veem, é um cemitério coberto, dentro de uma mesquita. Por que está dentro da mesquita? É aquilo que a gente falou no começo. As pessoas entregavam os cadáveres para que eles ficassem próximos aos seus santos. E aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos esse bloco da cripta do centenário da cripta da Catedral da Sé. Olha, saiu esse bloco e eu fui lá. Não estava pandemia ainda. E estava fechada a visitação. Não havia cartões postais para vender. Ah, é que faz tempo que não faz. E eu doido para comprar cartão postal, visitar a cripta, fazer meus máximos postais em cima disso. Mas estava fechado muito antes da pandemia, nem se falava em gripe. Envelopinho com um dos selos da cripta, circulados, Poços de Caldas para São Paulo. E agora, como é que se morria? Agora vem mais um capítulo dessa nossa coleção. Como morrer? Se hoje as pessoas morrem dentro de uma UTI, longe dos seus parentes, longe daquele carinho, da fraternidade que tem em casa, mora no meio do monte de bipe, de barulho, a UTI é o lugar mais barulhento de qualquer hospital. Na Idade Média, a pessoa simplesmente sabia que ia morrer. Então, ela sabia, e quando ela estava ali para morrer, ela tinha uma extrema unção ou coisa do gênero. Tá? Os parentes o visitavam, ele fazia um testamento. Muitas vezes, o futuro defunto, ele pagava a igreja com parte da sua fortuna, dizendo: eu quero que você reze uma missa para mim, tá? Toda semana ou todo mês durante 20 anos. Então, ele pagava aquilo e não era esquecido. Ele sabia antecipadamente que ia morrer. E como que a igreja recomendava que o jazente ele morresse? De barriga para cima, olhando para o céu e com as mãos em oração. Tá? O moribundo deve estar deitado de costas, a fim de que seu rosto olhe sempre para o céu, enquanto que os judeus viravam de lado e morriam voltados à parede. Eu não sei por que isso aí, eu preciso conversar com o pessoal da sinagoga para me explicar isso aí. E vejam aqui o túmulo do Vasco da Gama, Mosteiro do Gerês. E aqui um cartão postal moderno do Vasco da Gama. Podem notar novamente, né, as mãos em oração. Então, ele está dentro do esquife, dessa caixa gigante, extremamente detalhada, e ele mostrando em cima uma estátua dele no momento da morte. E isso continua com Luís Vaz de Camões, também no Mosteiro dos Jerônimos. Então, vejam, com as duas mãos em forma de oração. Aqui um outro postal já moderno do Luís de Camões. Olha, dá para ver nesse aqui, em contraste com a parede, as mãos em posição de oração. Esse cartão me custou umas 4 horas de pesquisa. Tá? Eu tinha o cartão, que esse é à direita. Esse é o túmulo do rei Gustav Vasa, está na Catedral de Uppsala, na Suécia, é do século XVI. Ele foi sepultado com as 3 esposas, mas 2 estão representadas aí. E quem está aparecendo aqui, onde o meu mouse está passeando, aqui é a esposa dele, uma das esposas não é ele está do outro lado. Eu não consegui, aqui você olhando para cá, veja o detalhe da manga da blusa. Esse aqui é o rei. Eu não consegui um close dele pela internet, tá? Eu consegui o close da rainha. Tem uma história interessante, tá? Esse sarcófago foi encomendado por um arquiteto, escultor flamengo, que trabalhava na Suécia, chamado Willem Boy. E ele pegou dinheiro emprestado dos banqueiros ingleses.
para poder comprar o mármore, que isso aí é um material caro para fazer todo esse túmulo. E em 1801, 1581, desculpa, ele estava na Inglaterra e não havia pago os banqueiros. E os banqueiros descobriram que as esculturas estavam na Inglaterra para seguir para a Suécia. E o que eles conseguiram fazer? Embargar o envio da sepultura para a Suécia. Isso criou um problema diplomático entre os dois países. E o governo da Suécia acabou avalizando a dívida dele. Tem toda uma história atrás dessa tumba, né? Aqui em Castela, as esculturas de Juan de Borgonha, na Catedral de Burgos. Veja ele e a esposa. A escultura é realística. Você pode jurar que tem pessoas dormindo aí dentro. Então, a arte tumular é uma coisa fantástica de estudar. Aqui em Santiago de Compostela, também é outro lugar que cartões postais existem de todos os jeitos de sepulturas possíveis, né? Aqui a sepultura de Santiago Apóstolo. Aqui eu tenho mais duas, agora começa a aumentar um pouquinho o tamanho da arte, porque à medida que o tempo passa, a riqueza também aumenta. Do lado aqui onde está o meu mouse, Leonardo Bruno, com um filósofo, 1450, em Florença, na Itália. Desde que a gente saiu de Portugal, passou pela Espanha, estamos na Itália. Mausoléu dentro da igreja. As pessoas ricas, elas tinham parte dessa igreja, parte da parede da igreja para enterrar os seus mortos. Esse lado aqui Museu Cívico de Brescia, mas antes ele estava na Igreja do Santíssimo Corpo de Cristo. El Escorial, na Espanha, também é uma cripta, aqui já é uma cripta mesmo, um cemitério particular das dinastias de Astúrias e Bourbon. Os reis Felipe V e VI não foram enterrados aí, não me pergunta por quê, tem que levantar a história. Ele tem sepulcros de mármore aqui dentro, e vejam, esse é um postal antigo, colorizado, e eu tenho aqui a primeira sala desse memorial deles, que é um cemitério particular das duas dinastias. Estamos em Marrocos, em Marrakech. Aqui é um túmulo saadiano. A dinastia dos reis saadianos ficou entre séculos XVI e XVII, e nesse mausoléu você tem mais de 60 membros dessa dinastia. E também um outro sepulcro, que você vai achar cartão postal de todo jeito. Eu coloquei eu devo ter 5, 6 cartões postais do Santo Sepulcro. Também tem uma história. O Constantino, imperador Constantino, vejam que nesse tempo do Constantino, os cristãos eram perseguidos em Roma, em todo o Império Romano. E o imperador Constantino, na véspera de uma batalha com um exército pequeno contra um exército grande, ele sonha, ele tem uma visão à noite, que se ele colocasse um estandarte da cruz, ele venceria a batalha, e ele venceu a batalha. Então, Constantino, de volta a Roma, ele muda a religião romana para o cristianismo. Ele passa de perseguidor, ele passa de apoiador do cristianismo. A mãe do imperador Constantino fez uma excursão para Jerusalém para seguir os passos de Cristo. E vejam, 300 e tanto depois de Cristo, ou seja, 300 anos depois de Cristo. E ela vai com geógrafos, médicos, astrônomos, astrólogos, né? E localiza aonde tinha sido o sepulcro que Jesus Cristo foi enterrado, aonde ele ressuscitou. E ela convence o Constantino a construir a Igreja do Santo Sepulcro. Então, essa é a história dessa igreja. Nós vamos encontrar nessa região muitos postais. E dentro do Santo Sepulcro, esse é o interior da igreja, esse aqui é representado como se fosse a caverna que Cristo ficou enterrado, a gruta que ele ficou enterrado. Aí vamos pensar. Estamos enterrando gente em torno da igreja e dentro da igreja. Só que existem pessoas ricas e pessoas pobres. Conseguem pagar para ficar dentro da igreja, mas elas querem ficar em volta da igreja. Então, o que a igreja faz? Ela cria grandes fossas,
Os defuntos são enterrados, costurados, né, em sudário costurado em volta deles, como se fosse o saco de marinheiro, que a gente vai falar mais para frente também, quando ele morria no mar e era jogado ao mar. Então, a igreja abre fossas e vai colocando os corpos lá dentro, sem lápide, sem nada. E quando essa fossa está cheia, ela cobre a fossa. Só que, de repente, falta espaço. Então, eles abrem uma fossa antiga, retiram todos os ossos dessa fossa, porque todos os cadáveres já estão consumidos, e ela vai fazer o que com esses ossos? Então, vamos falar agora de catacumbas. Tá? Ela vai pegar esses ossos e vai colocar em catacumbas, ou carneiros, também era o nome das urnas menores. Vejam que do lado direito eu fiz uma ampliação desta parede aqui. São esculturas feitas em ossos. Essas aqui são as catacumbas de Paris. Tá? Então, não sou só eu que gosta disso. A França gosta muito. Na sequência, esse aqui é na Áustria. Aqui, esse caixão, aqui é o sarcófago de Anton Bruckner, que foi um músico, compositor de música clássica. Vejam atrás dele e vejam ampliados. São ossos humanos também. Aliás, eu, como ortopedista de osso, eu devo entender, né? Aqui é incrível. Aqui é Itália, o cemitério dos Caputinos, em Palermo. Tá? Vejam as esculturas que eles fazem com ossos, com crânios e ossos humanos. Eu fiz agora no próximo slide, o próximo diapositivo, eu vou ter esse senhor que está tomando conta e esse senhor que está lendo. Tá? Então, quem for a Palermo, não deixe de visitar esse local, manda o cartão postal para mim. Aqui, São Francisco, em Évora, Portugal. Olha as paredes revestidas de ossos. São crânios, olha aqui, está ampliado esse pedacinho da cruz aqui embaixo. Você tem os crânios e a gente tem aqui fêmures e tíbias. E olha o tamanho da escultura. Todo o teto, a abóbada ornada com crânios, né? Bom, chega um determinado momento que as pessoas falam, mas eu quero que meu morto tenha uma casa. Que os mortos não tinham casa própria. Eles ficavam ou dentro da igreja ou fora da igreja, em torno da igreja, que eram os cemitérios, e as famílias, elas querem que o morto, de repente, tenha a sua igreja, ela tenha a sua casa. Só um comentário à parte, nesses cemitérios em torno das igrejas, começou a aparecer casa de gente, as pessoas começaram a morar junto com os cadáveres embaixo das pessoas em cima. Começou a ter dança, música, mímica, mágica e daí para diante. E isso acaba gerando uma legislação sanitária, veja que nós estamos já bem passando a Revolução Francesa, e acaba proibindo esse tipo de mistura, vivos com mortos, né? E, de repente, a família quer visitar o parente, e quando ela passa a ter uma sepultura, uma concessão de uma sepultura, ela constrói o túmulo do parente com uma lápide identificando ele, e ela visita essa sepultura assim como nós visitamos, como se eu estivesse indo visitar um parente vivo. E eu levo o que o agrada, eu levo para lá o que me lembra. Então, uma campa simples, as pessoas levam flores, acendem velas de acordo com a sua crença, ou queimam incenso. E em sepulturas de pessoas mais ricas, que acabam construindo uma capelinha, lá dentro elas colocam fotografias, coisas que lembram a pessoa ao falecido. Aqui eu mostro um cemitério árabe em Casablanca, no Marrocos, e veja aqui o cidadão visitando o túmulo do parente dele, como se ele estivesse sentado conversando numa boa. Pois, na realidade, em pensamento, todo mundo que entra num cemitério se imagina conversando com o defunto. Então, o cemitério serve também, o túmulo, a sepultura identificada, serve para eternizar o defunto. O Brasil lançou uma série de 4 selos de cemitérios brasileiros. Aqui a quadra sem o carimbo comemorativo, aqui a quadra com os 4 carimbos comemorativos, um de cada selo, de cada cemitério anotado aqui. Essa quadra eu ganhei, agradeço muito ao colega Sérgio Dentista, que me presenteou com ela, foi realmente agradecido, porque ela faz parte de um lugarzinho especial na coleção, porque eu nunca vi uma quadra com os 4 carimbos diferentes. Acredito que tenha, mas eu nunca havia visto.
Aqui eu tenho um cartão postal circulado do cemitério marinho de Pedras Compridas, fica em Icaraí de Amontoada, no Ceará. Tem uma história, fui levantar a história desse cartão. Bom, na Segunda Guerra Mundial, algum navio, que não se sabe qual, soltou no mar o cadáver de um marinheiro ou de alguém, de um homem, dentro de um saco mortuário. Na época se jogava mesmo no mar. E esse cadáver desse saco, com o cadáver desconhecido, acabou aportando, encalhando nessa praia de Pedras Compridas. As pessoas recolheram e enterraram ali nas dunas da praia. E, de repente, um pescador acorda de manhã e fala: poxa, eu sonhei que esse homem que estava dentro do saco, ele era conhecido como Homem do Saco, tá? E me disse que ele se chamava Serafim. E ali acabou virando um local de romaria. As pessoas iam lá para pedir favor para o Serafim. Serafim, estou doente, me cura, me ajuda. Serafim, meu pai morreu, vai lá, ajuda meu pai. O local se converteu em seguida num cemitério. Para aquilo da Idade Média, eu quero enterrar o meu morto perto de alguém que o ajude, que o proteja. E acabou virando um local de peregrinação. As pessoas levam oferendas, acendem vela, levam flores, tá? Colocam a comida no barquinho, colocam o barquinho para a praia. Então, coisas que existem. É toda uma cultura em torno da morte, em torno de agradar o defunto. Aqui um envelope circulado para a nossa querida Sociedade Filatélica Paulista, com o selo do cemitério, que é o portão do cemitério de Ares, no Rio Grande do Norte. Bom, surgem as sepulturas. Elas surgem a partir do século XII. A gente volta a encontrar a inscrição funerária que tinha parado de existir lá para o século III, IV, ou seja, até o século III ou IV, os nobres ainda identificavam seus mortos. De repente, isso ficou relegado ao nada, ou seja, eu entrego o meu defunto para a igreja. E eu não preciso mais dele. A igreja cuida dele. E chega no século XII e começa a reaparecer as inscrições dos cemitérios. Tá? E isso cria toda uma arte funerária. Aqui eu mostro o túmulo da família Duarte, onde está sepultada Evita Perón, lá em Buenos Aires, na Argentina. Eu não visitei o cemitério, eu estive em Buenos Aires. Eu confesso que eu bebi tanto aquela cerveja Quilmes que, se eu ficasse no cemitério, ia dormir lá, né? Aqui, outra visão do cemitério da Evita, com a placa identificando a Evita em evidência aqui embaixo. Também esse cemitério da Recoleta mostra o túmulo da família Orfali, que eu não conheço, mas eu coloquei aqui para mostrar essa arte maravilhosa, essa escultura, né, de uma mãe com uma criança ao lado. Veja, uma escultura fantástica de ver. É um trabalho artístico incomensurável aí. Esse é o cartão postal que eu havia falado. A minha coleção de sepulturas e cemitérios começa aqui. Eu não aguentava mais ver esse cartão na loja do Marek. Esta mocinha na foto chama-se Clélia Garibaldi. Ela é filha do Giuseppe Garibaldi e Francisca Armosino. Não é filha da Anita Garibaldi. E depois que o pai morreu, ele foi enterrado. Ele está no primeiro túmulo aqui, que é um túmulo de pedra, que é um cemitério de Capreira. Essa região também é um ponto turístico do cemitério lá. Ela criou o que hoje nós chamaríamos de ONG, vendia cartões postais e lembrancinhas do pai dela. Isso para criar, agregar valor, conseguir valor e entregar para a doação de alimentação de creches, ajudar as creches. Aqui o Napoleão Bonaparte, lá em cima está errado, ele não nasceu em 2769, depois eu vou corrigir, é 1769. Ele morreu em 1821, na Ilha de Santa Helena, foi transferido para Paris em 1840, ficou na Capela dos Jerônimos, e em abril de 61 ele foi transferido para a cúpula do Palácio dos Inválidos, que também é um grande cemitério isso aí. Não é só ele que está enterrado lá. É enorme. Também é outro local que tem muito cartão postal. Aqui, o monumento dos generais Clement Thomas e Leconte, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Esses dois generais eram republicanos, tá?
no reinado de Luís Felipe. E eles acabaram sendo fuzilados em Montmartre. E está aí a fotografia da época, tá? 1871, aí eles sendo fuzilados. E em seguida, quando a República entrou na França, foi feito um monumento em homenagem a eles. Aqui eu tenho o túmulo do General Foch, também na França, também no Palácio dos Inválidos, fazendo companhia ao Napoleão Bonaparte. Ele foi comandante em chefe das forças aliadas da Frente Oeste, França, Grã-Bretanha e Polônia na Primeira Guerra Mundial. Então, ele está enterrado com honra, e vejam que escultura impressionante, com os soldados carregando o corpo dele. Aqui outro local de veneração, né, é o Panteão Nacional da Venezuela. Foi construído em Caracas, 1875, e lá dentro a Venezuela guarda os seus mártires, os seus heróis, as pessoas importantes que eles tiveram. O Museu de Charlottenburgo, na Alemanha. Tá? Nós temos da família real, que tem esse nome que eu não consigo ler, Hohenzollern. Tá? É um mausoléu particular esse aí também. Está ao lado do castelo de Charlottenburg. Chegamos agora a túmulos de guerra. Cemitérios de guerra são grandes áreas onde se enterram soldados ou civis mortos, mas também o nome túmulo de guerra pode ser usado para navio ou para avião, navios que caem no mar e se perdem, aviões que caem no mar e se perdem, os navios que afundam, pode ser falado em submarino que afunda também. Então, nós podemos falar que túmulos de guerra são onde os soldados que morreram se encontram. A França tem mais de 600 cemitérios de guerra. Esse aqui é um dos cemitérios, é o cemitério militar americano, 14.246 sepulturas da Primeira Guerra Mundial. Aqui é um cemitério alemão, militar alemão na Itália, em Passo Pordoi. Aqui é o cemitério britânico do Cabaret Rouge. Ele tinha, além dos britânicos, ele tinha 50 canadenses. O Canadá exumou um só e levou para Ottawa, onde ele também está no memorial que homenageia os soldados perdidos na guerra. França tem 638 soldados britânicos e milhares de soldados franceses também que morreram na Primeira Guerra. Vocês vejam que a maioria desses cemitérios são da Primeira Guerra, porque a partir da Segunda Guerra, os exércitos começaram a ter como ponto de honra levar os seus mortos para casa. Outro cemitério militar alemão, só que agora na França, com 40.000 sepulturas. Um máximo postal moderno, comemorando os 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, e mostra um dos cemitérios de guerra na Alemanha. Aqui é um cemitério de Pazier, França, com os heróis da resistência de Vercors. Muitos morreram aí gratuitamente, né? Gratuitamente não, em torno de uma causa. Né? O cemitério de Moretti também é um cemitério com as pessoas da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, e eles fizeram esse monumento. Então, eu tenho aqui um máximo postal, um FDC, mostrando um monumento em honra a esses heróis da resistência francesa. A França teve muito deportado, pois que ela foi invadida pela Alemanha. E esse FDC com o selo em homenagem aos mais de 200.000 mortos deportados franceses que iam para campos de concentração também. E o túmulo do soldado desconhecido. Tá? Essa é uma coisa que dói na alma quando a gente fala deles, mas principalmente quem viveu o final da Segunda Guerra Mundial. O mais importante deles fica quase que embaixo do Arco do Triunfo, na França. Foi instalado em 1921, honrando os mortos que não têm identificação. Essa tradição, apesar de existir o túmulo do soldado desconhecido em 1840 e pouco, eu não lembro o país,
mas ela virou uma tradição após a Primeira Guerra Mundial, quando o Reino Unido fez isso aí. Ele enterrou um soldado desconhecido em nome de todos os exércitos do Império Britânico. A partir daí, praticamente todos os países que entraram na guerra têm o seu túmulo do soldado desconhecido. Aqui o monumento da Eslovênia, esse aqui é o inteiro postal da Eslovênia, 2014, que é o monumento ao soldado desconhecido. Aqui a Polônia emitiu um bloco com um selo comemorando os 70 anos do final da Guerra Mundial e mostra alguém chorando no túmulo de um soldado. E o soldado, a gente não tem lápide, só tem um capacete, que era o típico do soldado desconhecido, colocar um capacete. Esse é um dos mais belos cartões postais que eu tenho na coleção, até pelo carimbo dele, que está muito bem batido, que é o túmulo do soldado desconhecido em Bruxelas, na Bélgica. Novamente, aqui a gente mostra essa arte tumular, né, com os leões guardando a sepultura. Coreia do Sul, ela emitiu um bloco, tá? E aqui tem um FDC com uma história interessante, também em honra, em homenagem ao soldado desconhecido. Esse envelope foi encaminhado para a Califórnia, não deu certo, a pessoa não estava lá, esse envelope voltou para Seul, e esse mesmo envelope foi selado novamente atrás e foi para Houston, no Texas. Então, vejam, à frente dele, ele tem o selo, e é selo mesmo, não é inteiro postal, é um envelope de primeiro dia de circulação com carimbo. Quando a gente olha atrás, você vê dois selinhos aqui fazendo um complemento de porte com o carimbo comemorativo. A data dele é 6 de junho de 1961, quando ele saiu a primeira vez para ir para os Estados Unidos. Ele tem um carimbo aqui que ele voltou para Seul, ele foi selado, mandado de novo, 12 de junho de 1961. Chega nos Estados Unidos em 13 de julho, o carimbo de São Luís de Obispo, que eu não sei onde é que fica, com uma mensagem, Pray for Peace, fé pela paz, fé para a paz. As sepulturas colossais, tá? A gente está quase no final, faltam só 150 slides. As sepulturas colossais que a gente tem, por exemplo, no Egito, as pirâmides de Gizé. Gizé tem 3 grandes pirâmides. Quéops, Quefren e Miquerino são o nome de 3 faraós. A maior é a Quéops, e foi feita pelo faraó que tem o mesmo sobrenome, 2551 a 2528 a.C., é o reinado de Quéops. Os egípcios são de todas as sepulturas que a gente conhece, os egípcios têm as sepulturas mais materialistas que existem, porque o faraó era considerado um deus, ele não tinha que rezar e pedir nada para ninguém. Então, eles colocam junto com a tumba do faraó, dentro da pirâmide, as suas armas, alimentos, o que ele gostava ia junto. Tá? Existe um livro chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito, que todo egípcio que soubesse ler, somente a alta classe egípcia sabia ler, né? Eles tinham que ler antes de morrer. Ele sai, ele tem que atravessar um rio, e esse rio, quem navega o barquinho do rio é Anubis, que é o deus Chacal. E ele tem que ameaçar o deus Chacal para que Anubis o leve para o outro lado do rio. É muito interessante esse livro, porque ele traz todo o comportamento que o morto tem que ter para conseguir manter a sua vida. Eles acreditavam que a alma existiria enquanto o corpo existisse, por isso que eles embalsamavam o seu defunto. Também é da primeira coleção que eu apresentei, que ele mostra a pirâmide de Gizé, a esfinge, a pirâmide de Gizé, não, a pirâmide de Quefren. A esfinge mostra o faraó sentado no trono, é isso que ela quer dizer. Então, vejam, eu poderia falar que tem o máximo postal, não sei se eu poderia falar. Ela tem a pirâmide, tem a esfinge, e o selo também tem a pirâmide e a esfinge. Isso aqui, quando eu apresentei essa coleção em 2016, no MESP-SPT, teve um jurado que falou para mim, olha, você tem que achar o carimbo, exatamente como está
mas o carimbo do dia do lançamento do selo. Então, a plateia, se alguém tiver esse cartão postal, foi postado em 1906, tá? Me avisa que eu compro, tá? Outro túmulo fantástico é o Taj Mahal. Vejam, esse aqui também esse aqui é um inteiro postal, aonde foi mudado, foi colocado um selo para porte internacional. Ele, desculpa, para a Delhi mesmo, ele deveria estar desmonetizado, ou o porte já não valeria o que estava marcado aí. Esse selo foi colocado em cima. Tá? É um selo da Índia, e ele mostra o Taj Mahal. O Taj Mahal tem uma história. O imperador Shah Jahan, olha que nome difícil de falar, ele construiu isso em cima do túmulo da esposa, junto ao rio Yamuna. Era a sua esposa preferida, e ela morreu quando deu à luz ao 14º filho. Acho que era a preferida demais dele para ter 14 filhos com a mesma mulher. E ele acabou construindo, é uma das maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e é considerado patrimônio da humanidade. Se esse envelope é um envelope antigo, eu coloquei um recente, mostrando o imperador e a sua esposa, com um selo mostrando o Taj Mahal. Esse FDC é de 16 de dezembro de 2004. Cemitério de cachorro não podia deixar de aparecer na minha coleção de sepultura e cemitério. Afinal, os animais são as crianças que nós temos em casa. São 100% dependentes da gente. Tá? O cemitério de cães, para variar, na França. A França sempre esteve na vanguarda de todos os povos do mundo, a nível de arte, de música, de política, sempre eles estão um passo adiante da gente. E esse aqui, o senhor Jorge Armois e Marguerite Duran. Marguerite era uma jornalista feminista, fundaram a Sociedade Anônima Francesa do Cemitério de Cães e Gatos. Então, eu consegui esse postal, achei uma coisa incrível e achei que ele merece ter um lugarzinho na minha coleção, porque talvez seja o único postal de um cemitério de animais. Esse cemitério é o primeiro cemitério de animais do mundo. Terminando, aqui eu tenho souvenirs aqui das catacumbas de São Calixto. Quem viajar lá para a Itália for visitar a catacumba, aqui tem o mapa das catacumbas, né? Dá para seguir o mapa direitinho e visitar todas elas, né? Por favor, enderece um cartão postal para a gente. Aqui, cartão de propaganda de cemitério. Se você quiser comprar um jazigo, tem vários cemitérios mostrando jazigos aqui das Ilhas Falkland. Esse postal, ele veio para mim pelo correio. Quem me mandou foi o colega nosso, William Shen, que mandou para mim, para a minha coleção. Bom, obrigado a todos pela grande paciência de ouvir. Eu espero que todos descansem em paz esta noite e todas as outras noites. Tá bem? Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso, para uma noite de finados. Vejam, esta é uma coleção Open Class, onde entram todas essas peças que falam de cemitérios, onde o mais interessante é o estudo histórico, social, geográfico de cada peça. Tá? Isso aí eu acho que é o mais importante. E sempre lembrar, independente dos laços que unem a todos nós, né? Sempre a morte vai vencer, e a morte torna todos nós exatamente iguais. Então, é isso que eu queria. Agradeço muito a paciência de vocês, e agradeço aí o Igor, o pessoal da SPP, pelo convite que me fizeram de apresentar essa coleção. Agora eu preciso descobrir como é que eu... Igor, você consegue tirar eu da... Pronto. Já está saído? Obrigado, doutor. Muito obrigado. Todo mundo rezando, acendendo vela. Como é que está o negócio aí? Vou falar que teve uns aí que já estavam fazendo uma figuinha, fazendo sinal da cruz quando você começou. O pessoal bateu um medinho no pessoal aí, vi gente batendo canela. Eu vou dizer o seguinte, como eu estou ficando meio especialista nesse tipo de assunto, tá? Quando vocês estiverem no Bico do Corvo, ou passarem do Bico do Corvo, passarem para o outro lado, eu posso ajudar as culturas viúvas a se libertar daquela pacotaria de selos que vocês têm em casa.
Tá? Eu tenho bastante espaço para colocar isso. Sempre o mesmo papo. Sempre o mesmo papo. Gente, à vontade, quem quiser fazer pergunta. Doutor Aniche, Quem pergunta? Domingos. Cartão de cemitério de animais diferente desse seu. Opa, Também que bom. na França. Também na França. Eu vou ter que achar agora na minha mudança, porque está tudo perdido. Mas eu também tenho um e não é igual a esse, é diferente. Bacana. Uma coisa, eu fiz várias anotações aqui. O senhor mostrou 2 postais do Escorial. Escorial. 2 observações. O primeiro, eu acho que aquilo não é mármore, é granito. Granito preto, inclusive. Não é nem claro como está ali, como parece na foto. Eu estive lá e pelo que eu lembro, é granito mesmo, granito preto. O segundo que eu peguei foi da Wikipédia, né? Ele fala que é mármore. Eu, particularmente, pela cor, né? E não achei muito, não. Não, é que os túmulos que ali parecem ser claros, eles são escuros, são pretos, e o fundo é um granito vermelho. Eu até vou procurar fotos também, eu tenho fotos lá. E assim, o segundo postal ali, que mostra túmulos pequenos, aquilo são túmulos dos infantes, não são dos reis. Não, então deixa eu anotar isso aqui que eu corrijo na coleção. Então, Escorial, você me disse que é granito. E lá eu vou dar uma pesquisada também aqui, ver até nas fotos, mas eu acho que não é mármore. E o segundo são os infantes. Oi? Aquela sala 1 não são os reis, são os infantes. São túmulos pequenos, que eram aqueles natimortos ou mortos na infância, né? Okay, e os reis mesmo estão dentro da igreja, né? Aquilo lá é dentro da igreja. É um local onde eles estão sepultados. Eles chamam de putridora. Putridora eles colocavam antes, depois os ossos eram transportados para ali. Enquanto o corpo ainda estava intacto, assim, ainda tinha carne, eles ficavam no putridor, que chamavam de putridor. Depois os ossos eram transportados para aquela região ali onde mostram os vários túmulos ali. Já está anotado outra aqui, coisa, a alteração depois. Outra coisa, o senhor não tem, eu não vi ali, pelo menos não mostrou, talvez o senhor tenha, mas não tenha colocado do túmulo dos imperadores da Áustria, em Viena, na Igreja dos Capuchinhos. O senhor não tem nada de lá? Não tenho nada de lá, não. E isso é fantástico. As obras de arte que tem é no subsolo da igreja. A Assisi está lá e outros Franz Ferdinand, toda a família estão lá enterrados, e os túmulos são fantásticos. Tem verdadeiras obras de arte funerárias lá em bronze, em mármore. É mórbido, mas é muito lindo. Olha, doutor Anitte Domingos, esse é o Escorial que você está falando. Eu cheguei atrasado, tá, gente? Eu perdi a hora. Oi. É o El Escorial, na Espanha? Isso. Então é mármore mesmo. É mármore? É mármore, com certeza. Tá? É mármore negro. Tá? É um dos mármores, aquele mármore que está ali, um dos mármores mais caros do mundo. Tá? Ok. Ô, doutor, o senhor fala do túmulo de Dom Pedro lá em Portugal? O senhor não sabia? Eu não pesquisei para saber qual Dom Pedro. É o Dom Pedro I. Dom Pedro I de Portugal. Ele é de Portugal, não é do Brasil. Portugal, não, é de Portugal. Dom Pedro I de Portugal, que tem aquela história do romance com a Inês de Castro. E aí criaram o ditado. Agora a Inês é morta. O pai dele cortou a cabeça da Inês de Castro. É esse aí mesmo. Delicadamente, o sogro foi lá e resolveu o problema da nora, né? Só que depois ele desenterra ela e faz todo mundo ir lá beijar a mão dela quando ele se torna rei. O romance de Inês de Castro é um romance pesado. E você vê o quanto ódio pode caber dentro de uma pessoa. Agora, tem um túmulo também que seria interessante. Eu tenho foto, mas cartão postal não me lembro de ter. Se tiver, é do doutor. É o do Mosteiro da Batalha, em Portugal, que está o Dom João I. O túmulo é magnífico. Está ele de um lado, a esposa do outro, e eles estão de mão dadas, de mãos dadas.
É impressionante aquele túmulo. Você vê tudo que a gente está conversando aqui, como que realmente a sepultura imortaliza as pessoas. Elas passam a fazer parte da família, da sociedade por séculos, né? Na coleção tem alguma coisa de Westminster também? Desculpa, não ouvi. Na coleção tem alguma postal de Westminster? Não, não tenho nada de lá. Ali tem alguns são só em homenagem, né, aos mortos, mas tem muita gente importante enterrada lá. O mundo todo ele está rodeado disso, que eu falei no começo. Né? A arte tumular ela sai da França, Inglaterra, e invade o mundo todo. Aonde a gente for, a gente vai encontrar trabalhos artísticos magníficos. Aqui em São Paulo, por exemplo, o cemitério São Paulo tem passeio turístico lá dentro. Já tinha antes da pandemia, né? Em Porto Alegre também tem, noturno. Passeio noturno. Aqui em São Paulo também tem noturno. Eu peguei um site, deixa eu ver se eu tenho marcado aqui, eu coloco no lugar aqui. Aqui, Túmulos Famosos, é um blog. Eu vou colocar no chat. Esse é um site brasileiro. Cadê o chat que eu estou procurando aqui agora? Chat. Eu vou colocar aqui. Ele está por nome. São mais de 300 túmulos que ele tem as fotografias. Fotografia histórica. Bem interessante esse site aqui. Ele dá para você fazer um turismo seria interessante também aquelas coisas que são coisas magníficas. Tem. Alguns desses cartões aí de túmulos eu consegui descobrir quem era o escultor. Você vê a história do escultor que quase perdeu as esculturas do Gustaf, da Suécia. Ele devia o dinheiro, né? Mas sim, tem escultores... É muito difícil você achar isso. O escultor não aparecia tanto na época. Esse escultor apareceu porque criou um incidente internacional entre Inglaterra e Suécia. Então, as biografias, né, o relato dos túmulos contou isso aí, mas a maioria não conta. Você vê o próprio Egito, que nós temos uma literatura histórica gigantesca, nós não sabemos quem fazia as esculturas. São raros quando você encontra quem era o embalsamador, quem era o pintor, quem era o escultor. É difícil você achar isso. E olha, hoje a internet dá para a gente um universo de pesquisa. Aqui em São Paulo, ali na Consolação, não sei o nome daquele cemitério ali. É o cemitério da Consolação mesmo. Consolação. Então, ele tem muitas obras lá, em túmulos, que são de um escultor famoso, eu não sei quem é. Xavier deve saber. Xavier não acordou? Tá sem som, Xavier. É Sesquiate, é o do Monumento das Bandeiras. Tem vários túmulos famosos lá no cemitério da comemoração, aqui pertinho. Hoje eu não fui lá porque não deu, estava muito frio. Sim, mas você sabe o nome de algum escultor de lá? Ele acabou de falar. Sesquiate é o número do escultor, é o que fez escultor, é o que fez o túmulo das bandeiras. Eu não sei se é Alfredo o primeiro número dele. Alfredo Sesquiate. Do Ibirapuera, aquele lá dos bandeirantes, puxando coisa. Deixa que eu empurro, aquele lá. Brecheret, não? Não é esse não. Esse é Brecheret. Não é o Brecheret? Não, desculpa. Aquele é o Victor Esse é Brecheret. O Sesquiate é o da estátua da Justiça na frente do STF. Isso, ele tem esculturas em Brasília. Os anjos da Catedral de Brasília são... Isso, os anjos da Catedral também. As banquistas do Palácio da Alvorada. Mas isso aí são obras recentes, né? O problema é que nós estamos trazendo túmulos aí de 1700, 1800. Isso. Agora, você não mostrou nada do Vaticano? Lá não tem um monte de túmulo lá, cara? O Vaticano tem, mas eu tinha... Você veja, eu cheguei em 70 slides. Eu deixei de colocar todo o trajeto da França, está na ponta da língua o nome. Os Calvários da França eu não coloquei, porque já estava em 70 slides. Do Vaticano eu tenho umas 15 peças. Pois é, lá tem muito escultor famoso, né? O Michelangelo lá fez um monte de coisa lá, de túmulos lá, dos Medici.
daquele Papa que traçava todas. Só ele? O Alexandre? Alexandre VII. Tonite? Oi. Não sei se há alguém aqui que é judeu, mas não esquecer também de mencionar o porquê da pessoa que estava ali próximo ao falecimento ficar de costas para de frente para a parede. Eu tenho que pegar um judeu para conversar, mas um judeu que entenda, tem que conversar lá no sinagoga. Porque isso é uma tradição muito antiga deles, eu não sei se ela é usada ainda. Tá? Apesar de eu estudar religiões, eu ter bastante coisa aqui do judaísmo, ter contato com uma livraria chamada Sefer, lá da próxima Avenida Angélica, que é onde eles podem me orientar. Eu vou fazer essa pergunta também. Agora, vamos ver aqui no chat, o que eu tenho no chat. Portão do Passeio Público Curitiba é baseado igual ao portão do Cemitério de Cães de Paris. Quem está falando é o Roberto aqui. Perguntando, nós vemos no túmulo de Vasco da Gama, assim, de Luiz de Camões, eles olhando para os céus com as mãos em oração de uma forma diferente da que estão no Museu de Charlottenburg. Veja, são variantes do cristianismo, tá? Do catolicismo, tá bom? Por isso que nem sempre se usava, não dá para comparar, né? Aqueles países alemães, austríacos, o Império Austro-Húngaro com Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, o catolicismo foi muito ferrenho lá dentro. Então, os costumes acabavam sendo um tanto quanto diferentes, um pouco diferentes. Por que tinham que estar olhando para o céu e com as mãos em oração? Para que eles se aproximassem de Deus. Veja, por volta do século X, a Igreja criou o purgatório. E o que era o purgatório? Aqueles que não tinham pecados mortais tão violentos, eles iriam para um local de sofrimento para depois ir para o paraíso. Enquanto que aqueles que tinham maiores pecados, pecados mais graves, eles iriam para o inferno eternamente. Tá? Isso é uma criação da Igreja Católica. E o que eles falavam? Quando você estiver para morrer, você, em oração, peça perdão pelo que você fez. Porque quando você ia para lá, você ia carregado. Algumas sepulturas, eu não tenho foto de nenhuma sepultura, mas algumas sepulturas tinham Jesus Cristo segurando um livro chamado Livro da Vida, que era o livro da vida daquela pessoa, onde tinha o que ela fez de bom e o que ela fez de ruim. E não existia uma compensação. Eu fiz coisa ruim para José, mas eu fiz coisa boa para João, então compensa o outro. Não tinha. Então, a ideia era, você fica em oração, se concentra no seu momento de fé e peça perdão, senão você vai para o inferno. E do inferno você, teoricamente, não teria saída. Então, basicamente é isso. É tudo baseado em... Danicho, só uma recomendação. A próxima vez que fores a Buenos Aires, não deixa de ir no cemitério da Recoleta. É fantástico. Os túmulos com obras de arte, grandes obras de arte, cristais, quadros, tapetes orientais, a maioria deles, a maioria não digo, mas dezenas, talvez centenas de túmulos com os caixões à mostra. Eles eram embalsamados, caixões de madeira nobre, com bronze, coisas sim, fantásticas. O caixão já era uma obra de arte. E fica à vista. Dá para ver, os túmulos são fechados normalmente, mas tem vidro e tal, para as pessoas olhar lá para dentro. Tem coisas maravilhosas lá dentro, de arte funerária, claro. Para quem gosta, ou para quem não tem qualquer problema de... Eu fiquei em Buenos Aires, numa viagem curtíssima. Eu fiquei 3 dias em Buenos Aires. Até pela profissão não dá para eu parar durante um mês. E tem uns barzinhos muito bons ali na volta, viu? Os barzinhos são ótimos. Excelente. Eu falo, uma vez eu brinquei, eu falei que a Argentina tinha 2 coisas boas, né? O Papa e a cerveja Quilmes, né? Mas a Argentina realmente é apaixonante. A Argentina é apaixonante. Você respira arte na Argentina, você respira música, respira tango. E foi uma viagem muito legal, eu espero poder voltar. Eu tenho ido uma vez por ano, eu tenho um filho que mora na Holanda, e a gente monta a base na casa dele, fica 10 dias e acaba visitando sempre algum país em volta. E na própria Holanda, eu tenho fotografia aqui no computador, eu tinha separado, não deu certo,
Nós entramos numa igreja próxima à casa do meu filho, uma igreja também que deve ter uns 300 anos. Todo o piso da igreja são lápides. Então, tem gente enterrada com a lápide marcando quem que era, tudo em holandês. O holandês é uma língua que vai desaparecer, porque lá só se fala inglês. E as paredes, elas têm os túmulos de pessoas ricas, nobres, antigas, século XIX, XVIII. É uma coisa fantástica. E lá também a gente encontra a representação do defunto com as mãos em oração, olhando para o céu. Agora, o chão todo, o piso todo, é lápides e esculturas. Um outro lugar interessante também foi a Catedral de Varsóvia, que apesar de ter sido destruída na guerra, ela foi reconstruída assim num estilo mais moderno, mas no subsolo estão todos os imperadores e reis da Polônia e grandes figuras, Paderewski, por exemplo, que foi um herói para eles e um grande músico também, e várias personalidades estão no subsolo em túmulos muito bonitos também. É bem interessante. Talvez tenha alguma coisa também de postagem de lá. É bem chamativo. Um local muito bacana que eu visitei, que todo mundo conhece, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem as igrejas das ordens militares. Eu fiquei um dia inteiro passeando por ali, tirando fotografias. Mas não achei, na época eu não colecionava, não tinha montado essa coleção quando eu fui passear. Fui no congresso e acabei me esticando a mais. O congresso estava tão ruim que eu resolvi fazer turismo. E eu não colecionava, não fazia esse tipo de coleção. Então, não comprei cartão postal, não circulei, não fiz nada. Mas, próxima ida ao Rio, eu vou refazer esse percurso aí, vou atrás de tudo isso. Porque, realmente, é uma coisa apaixonante você estudar isso. Ela é diferente. E te leva a um conhecimento gigantesco. E aí você começa a juntar a parte filatérica, começa a pensar no trajeto, no porte, quem recebeu e daí para diante, e fica um estudo bastante bacana de fazer. Não vai ganhar medalha, tá? A semana passada, ou retrasada, eu recebi um cartão postal que eu havia comprado no leilão, do túmulo do Júlio de Castilhos, aqui no cemitério da Santa Casa, onde está escrito ali: os homens são sempre e cada vez mais dirigidos pelos mortos. A inscrição que tem no túmulo dele, também bem interessante, uma escultura que fizeram, um monumento que fizeram, né? Na realidade, para o túmulo dele. Uma coleção de luto e condolências, eu tenho um telegrama do Júlio de Castilhos informando uma pessoa da morte do intendente que trabalhava com ele. Tem história, né? Tem bastante coisa. Muito bem. Mais alguma perguntinha? Comentário? Em Salvador também, nas suas igrejas antigas, tem muitas pessoas sepultadas também. Joana Angélica, Maria Quitéria e várias outras pessoas. Lá em Salvador, eu também fui num congresso que aconteceu a mesma coisa. Foi no centro de convenções, que estava tão ruim que ele foi implodido depois, né? Impressionante. E a gente acabou indo visitar a igreja do Bonfim, porque ir para Salvador e não conhecer a igreja do Bonfim, você não foi para lugar nenhum. Tem que ir à igreja do Bonfim e comer acarajé. O acarajé, eu comi o acarajé assassino. Você não sabe o desastre que foi dentro do shopping center, viu? Você comeu acarajé quente ou frio? Eu como com pimenta tudo, cara. Sem pimenta a vida não tem graça. É porque as baianas perguntam: é acarajé quente ou frio? A pessoa pede quente, claro. Quente é com pimenta. A pimenta é bom, pimenta deixa a gente melhor. Outro dia eu comi um negócio com pimenta no restaurante, a pimenta era tão fraca que eu fiquei meio afeminado, sabe? Então, aonde eu ando, eu tenho que ter o meu vidrinho de pimenta. Mas o problema não foi a pimenta lá no acarajé. O problema foi o azeite de dendê, que eu nunca tinha comido na vida. Cara, que lubrificante que é aquilo ali, meu amigo. Que estrago que aquilo fez comigo no dia seguinte. Eu estava no shopping center, eu saí correndo, procurando o reservado lá, viu? Olha, só rapidinho, só mudando de assunto então, a seleção da Holanda veio há uns 10 anos ou mais atrás aqui, ao Brasil fazer 2 amistosos. O primeiro foi em Salvador, e aí, não me engano, acho que foi 1-1 a partida e tudo mais. No dia seguinte, eles foram comer acarajé, conhecer Salvador,
E 4 ou 5 dias depois, eles foram fazer um outro amistoso com o Brasil, não sei se foi em Brasília, em Goiânia, alguma coisa assim. Pois, depois de comer acarajé, tomou 4-0 do Brasil. O acarajé assassino. Glauber, você sabe se a seleção brasileira comeu acarajé antes do jogo com a Alemanha? Provavelmente. Em Minas. Olha, esse 7-1 continuando a história. Tá? Continuará. Na Holanda, ele estava com a minha esposa em Paris, foi na fila para entrar no Museu do Louvre, e tinha uma turma de coreano do lado dele. Aí começaram a conversar em inglês e meu filho falou que era do Brasil. Aí eles começaram, Brasil, 7-1! Onde você vai, isso aí ficou na história. Te acompanha, vai acompanhar acompanha, assim. Não tem mais jeito, isso não vai sair nunca da gente. Faz parte. Bom, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Doutora Nietzsche, muitíssimo obrigado. Obrigado, aí, me manda por e-mail, me manda em depois PDF. Eu te mando por e-mail, tá aí o certificado. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela conversa. Nesta noite tão temática, diria eu, uma das mais temáticas do SPP Connect. Muitíssimo obrigado a todos pela participação. E fica aqui o convite para o dia 9 de novembro, segunda que vem. O Paulo Novaes estará conosco para conversar sobre correio ferroviário, agências ferroviárias e correio ambulante no estado do Rio de Janeiro. Estudem o site dele, preparem as perguntas, podem vir bem preparadinhos, ele estará pronto para responder a todos. Já vi a apresentação, está bem bacana, bem completa. Então, muito boa noite a todos, obrigado pela participação e nos vemos segunda que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Saúde aí para todo mundo. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado. Saúde. Tchau. Boa noite, gente. Até. Até mais. Um abraço. Tudo de bom. Tchau.